Isso é, é dado histórico, né? É um dos instrumentos de tortura mais Bizarro. eficazes, né? Na verdade, eu acho que eles até tiraram do livro de tortura, porque a pessoa fica tão avacalhada que daí o objetivo de você torturá-la cai por Obter uma terra. informação, você não Porque você não vai consegue, conseguir obter informação. O Tem sono é um fundamental. déficit cognitivo Sim. bizarro, né? Fundamental para organizar o nosso banco de dados, as memórias, reestruturar a capacidade de encontrar memória, reorganizar a memória, manter as importantes, tirar as que não são importantes, para quando você estiver acordado, você conseguir encontrar essas informações. Então, esse é um sintoma muito clássico, né? Pessoas que eventualmente venham a dormir mal na véspera de uma prova, e eu sinto muito, e já adianto que tem maneiras de se preparar para isso não acontecer, mas é um problema porque você pode ter estudado coisa pra caramba, você adquiriu muito conhecimento, chegou na prova, os mecanismos neurais envolvidos em achar aquela informação, eles estão disfuncionais. E aí você não encontra informação, fica bagunçado, né? E, enfim, o negócio vai só E uma piorando. sensação de frustração, né? Poxa, estudei tanto, Com certeza. cheguei aqui e morri na praia. No exército, a vez que eu fiquei mais tempo sem dormir foi uma semana em que, contando as horas de sono, deu umas 3 horas só. Semana inteira? A semana inteira. E foi horrível. Caraca. Era uma coisa assim do pessoal tá realmente... Sabe, na hora que você parava no almoço pra comer alguma coisa, eu não conseguia dormir com o sol na minha cara enquanto eu tava comendo. Mas tinha amigo meu que pegava uma maçã, mordia, dormia com a maçã na boca. Aí quando acordavam ele 10 minutos depois, porque tinha que parar de almoçar pra fazer outra coisa, ele acordava já mastigando. Então ele nem se deu conta que ele dormiu, eu acho, entendeu? Ele botou a maçã, tava mastigando, parou um pouco e voltou a mastigar. E eu lembro que a minha barba, por exemplo, você é obrigado a fazer a barba todo dia no exército. Nessa semana ela quase não cresceu, porque eu não dormia, então ela cresceu muito menos do que crescia normalmente, né? E aí deu pra ver que isso afeta também a produção de hormônio de crescimento, um monte de coisa. Mas foi bizarro, assim, perdi muito peso. E eu lembro que eu fui nessa semana, era uma operação chamada... A abreviatura era CIESP, né? Seção de Instrução Especial do 3º ano, que era uma patrulha de longo alcance. E eu fui a maior nota da minha turma inteira, mais ou menos uns 400 cadetes, porque no meio do negócio eles botaram uma prova. E aí eu virava pro lado, tava todo mundo dormindo. E eu fiz a prova. Eu tirei uns 8 na prova. Enquanto tem gente que tirou, sei lá, 2. O cara começou a escrever e depois parava, entendeu? Então, porque eu não dormi, eu acabei sendo destaque. Não, porque você lembrou das coisas também, amor. Não, sim, não foi só isso. Você mas isso é bom ajudou de muito, porque outros caras também não dormiram. Mas assim, sei lá, 10 não dormiram. Eu olhava pro lado assim, tá todo mundo dormindo. E eles não acordavam. Né? Esse cara não quer fazer a prova, vai ficar com uma nota ruim, entendeu? Entendi. Esse é o sono implorando por um dos processos mais fundamentais para o corpo inteiro funcionar, não é só o cérebro, o corpo inteiro depende do sono, né? E ele começa... Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente deve ter tido algum episódio de não ter conseguido dormir pelo menos uma noite. É só você parar para lembrar como é que você ficou no dia seguinte. Provavelmente você ficou muito ansioso, muito agitado, com dificuldade de concentração. Descontrole de apetite. Descontrole de apetite. Mais impulsivo. Capacidade de tomar de decisão diminui muito. Você fica um caco, você vira... Querendo matar bicho, o marido. Né? Também. E o que acontece durante o sono que é tão importante assim, a ponto de a gente não poder abrir mão? Posso? Ver. Vou introduzir, Manda você ver. aprofunda. Bom, acho que vale dizer, Bruno e Malu, né, deixar claro para o pessoal que quem é adulto, todos nós adultos, e incluindo idosos até onde eu sei, precisa de aproximadamente 7 horas de sono. Por que a gente precisa desse tempo aproximadamente? Para dar tempo de passar por todas as fases do sono. Então a gente passa por várias fases ao longo do sono, a gente tem uma série de eventos elétricos e químicos acontecendo. Já desfazendo um mito aqui, o cérebro não está desligado quando a gente está dormindo, ele está muito ativo, só que de uma outra maneira. Então tem vários eventos, as áreas conversam de maneira específica, sinais químicos aumentam ou diminuem, e são todos processos fundamentais para você restaurar a capacidade do cérebro, reorganizar seu banco de memórias, para o aprendizado de um modo geral, enfim, para uma série de funções, né? Então é muito importante que a gente consiga passar por todas essas fases. O que me leva ao segundo ponto, sono de qualidade. Porque às vezes a pessoa fala, Andrei, mas eu durmo 7, 8, 9, 10 horas, acordo exausto. Pode ser por vários motivos, mas um deles é que talvez a qualidade do sono não esteja boa, né? A capacidade da pessoa de passar em ficar em cada estágio adequadamente, cada estágio com a sua respectiva função,
às vezes está prejudicada, às vezes por questão respiratória, questão de temperatura, tomou café na hora errada, o sono fica todo avacalhado, e mesmo a pessoa tendo dormido ali 7, 8 horas, ela não passou pelas fases do sono adequadamente, como se fosse uma máquina de lavar, que tem diferentes estágios, cada uma com a sua função. Se não passar por todos os estágios adequadamente, a roupa sai suja, ou sai muito molhada, ou não sai seca, né? Então, só para citar um exemplo, tem um estágio do sono, que seria o terceiro estágio do sono, que a gente chama de sono profundo, que entre os vários eventos que acontecem ali, a gente tem um aumento do fluxo de sangue e do líquido que banha o cérebro, que funciona como um processo de lavagem mesmo, uma lavagem mecânica, né, por um sistema, é muito bonito inclusive o mecanismo, e lava o nosso cérebro de substâncias que acumularam ali ao longo do dia, metabólico, como se fosse o lixo que vai acumulando. Se a gente não lava adequadamente, primeira coisa que pode acontecer, no dia seguinte o cérebro não vai funcionar direito, porque esse lixo que ficou ali atrapalha a função de várias áreas, né? Um dos motivos pelo qual a pessoa pode acordar sentindo meio como se a cabeça estivesse suja mesmo, né? Fica uma coisa meio nebulosa, assim, em parte talvez por causa disso. E são substâncias que, se acumularem, algumas vezes se tornam tóxicas, um dos motivos pelo qual a falta de sono aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Então, só para citar um exemplo aqui de uma das várias funções que acontecem em um dos estágios do sono, por isso que é importante a gente conseguir dormir às 7 horas e com qualidade, né? E, enfim. Eu acho que, historicamente, a gente ficou muito preocupado com quantidade, né? Porque essa informação, acho que ela ficou muito assim, ela tem um peso, claro que é importante, mas acho que ela teve um peso superestimado. Que é o jeito fácil, talvez, de falar. É um jeito fácil. O próprio Matthew Walker, ele é um pouco Caxias no livro dele, né? O Porquê Nós Dormimos, né? Discordo ali de algumas coisas, da forma como ele coloca, porque essa coisa da quantidade ficou muito pesada, né? Só que a gente tem que lembrar, como o Andrei falou, que o sono ele é dividido em 4 partes, né? Tem as 3 fases do sono não REM e o sono REM. Né? Essa sigla vem do inglês, que é movimento rápido dos olhos, né? E foi descrito dessa forma, né? A pessoa que descreveu ficou acordada para ver os pacientes entrarem em sono REM, então os olhos se mexem de uma forma muito rápida, existe uma movimentação lateral com os olhos fechados e tudo que não fazia parte daquilo virou não REM. E aí, por análise do eletroencefalograma, que é aquele exame que tem um monte de eletrodo aqui, eles foram dividindo, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, depois juntou o 3 com 4, virou só 3. E é nessa fase 3, que é o sono profundo, é o deep sleep, né? Que aparece aí nos relógios e tal, que é onde esse sistema de lixeiras do nosso corpo funciona, né? E só funciona nessa fase, não funciona em nenhuma outra fase. Então você tem que passar por todas as fases e chegar nela. Cada ciclo desse, né? Não REM, que é um ciclo ultradiano, ele demora mais ou menos uns 90 minutos. Tá. Né? E o cérebro vai alternando. REM, não REM, mais ou menos umas 4, 5 vezes ao longo do período de sono. Né? Então a alternância de ritmos é o que nos faz vivos. Né? É o que traz ali de fato uma sensação de sono reparador ao acordar. É que a gente não tá ali com essa consciência, né, que a gente tem aqui, né? A gente se retira, mas biologicamente a gente está muito ativo. E essas coisas precisam acontecer. A alternância é o que vai fazer com que a pessoa se sinta bem no dia seguinte. E todas as fases são importantes, né? Além dessa obsessão por quantidade, sim, existe uma obsessão pelo sono REM. O sono o pessoal REM. me pergunta muito sobre profundo. O que eu posso fazer para aumentar o sono profundo? Eu ia perguntar do profundo agora. As pessoas têm um especial interesse, acho que porque ele realmente... Mas qual que é o mais importante? Não tem. Todos eles são importantes. Todos são importantes, porque é um conjunto. Né? É uma unidade ali, é um fenômeno que tem suas características, mas a unidade deste fenômeno é o que vai trazer uma sensação de sono reparador. Sim. Mas tem como ter o mesmo benefício do sono sem dormir, por exemplo, yogi que tá meditando? Não consegue? Não. Nem precisa terminar de você falar, não tem nada que a Aliás, gente se você possa perguntar fazer. isso para um yogi, Inclusive, ele vai falar, não, eu preciso dormir. Inclusive, eu acho que você está tocando num ponto, né? Talvez, não sei se foi sua intenção por falar do yogi, né? Mas existe uma prática, um treino mental que inclusive pode ajudar muitas pessoas a dormir melhor, especialmente no cenário no qual as pessoas talvez não estejam conseguindo dormir porque estão muito estressadas ou ansiosas, que é a chamada prática de mindfulness,
que é um treino mental, né, que no caso envolve os yogis praticam, mas é uma atividade ativa que a pessoa coloca o foco atencional dela no presente, tem uma série de aspectos que a gente pode falar depois, mas definitivamente não é a mesma coisa que acontece no sono. O sono tem que ser visto como um processo ativo que acontece em continuidade com o que você fez durante o dia. O que acontece de noite é um reflexo do que aconteceu de dia, e o que acontece de dia é um reflexo do que acontece de noite. Uma boa noite de sono começa quando você acorda. Exatamente, exatamente. Então porque a gente não pode dissociar vigília do sono. Sim. A gente não pode dissociar o dia da noite. Uhum. Né? Uma boa noite de sono, ela começa a partir do momento em que você acorda. Que você se expõe à luz solar, Exatamente. olha para o sol, Sim. está... Você tem uma regularidade de horário de despertar. É uma das principais pistas ambientais para setar ali o nosso relógio biológico central. Né? O teu corpo começa a entender que, olha, o dia dessa pessoa começa aqui. Né? E aí, a partir dali, vai começar a tocar um reloginho, você vai acumulando pressão de sono, você vai acumulando cansaço ao longo do período de vigília, para que à noite, né, quando o sol se põe, a gente tenha uma diminuição desse estado de alerta que nos ocupou ao longo de todo o dia.